E aí pessoal, aqui é o Martin e hoje eu queria falar com vocês sobre o que faz um time dentro de uma empresa ter bastante sucesso, ter uma alta performance. Então, para quem não sabe, agora no mês de janeiro faz 4 anos que eu comecei a trabalhar em empresas de fato, assim, né? Antes eu fazia alguns bicos, algumas coisas para ajudar minha família e tal, mas tem 4 anos que eu estou realmente trabalhando em empresas. E aí eu já passei 2 anos em startup, enfim, passei por vários times, fiz bastante coisa diferente. Depois passei 2 anos em consultoria estratégica, então também fiz vários projetos com várias pessoas, vários times diferentes. Agora eu estou na minha startup aqui, tem 5 pessoas só, estamos pequenininho ainda. Mas tem 2 fatores que eu identifiquei em todos os times que performavam muito bem nessas experiências que eu tive. Então, eu acabei trabalhando em times que não eram tão bons, acabei trabalhando em times que eu achava muito bons. E quando o time não era muito bom, era porque não tinha um desses 2 fatores, ou não tinha nenhum dos 2 fatores. E quando o time era muito bom, com certeza tinha esses 2 fatores, tá? Então, na minha opinião, são realmente 2 fatores que importam um time ser de alta performance. E eu vou falar aqui pra vocês quais eles são, o que eu acho que é. Então, o primeiro fator que eu identifico como fundamental para um time ser de alta performance é a honestidade intelectual. Então, é o princípio da melhor ideia vencer, da melhor ideia ser levada em conta, sabe? Então, honestidade intelectual, eu até comentei já em outro vídeo, mas é um princípio ético que consiste em você buscar e defender as ideias de forma imparcial, mesmo que isso vá contra crenças pessoais, interesses, enfim, influências emocionais, sabe? É, por exemplo, eu ser palmeirense, adorar o palmeirense, mas saber reconhecer eventualmente que o time do Corinthians vai estar melhor que o do Palmeiras, sabe? Alguma coisa assim. Então, por exemplo, uma ideia, a melhor ideia, a ideia que vai ser implementada, a ideia que vai ser sugerida, é a ideia que é a melhor para a organização, a ideia que é melhor para o cliente, a ideia que é melhor para o todo, sabe? Não é a ideia que veio porque o CEO falou ou porque é um viés de confirmação ali. Então, tem vários vieses que impedem que a gente realmente busque a verdade, que a gente tenha honestidade intelectual, sabe? Então, alguns vieses que eu posso citar, por exemplo, é o viés de autoridade. É se o chefe falou para fazer aquilo, então é aquilo que a gente tem que fazer. Sendo que não necessariamente, sabe? Às vezes a melhor ideia pode vir de alguém de cargo mais baixo e a empresa tem que ter honestidade intelectual, o time tem que ter essa honestidade intelectual de saber reconhecer isso, assim, sabe? Outro viés que aparece muito é o viés de confirmação, sabe? Às vezes algum líder, alguma equipe favorece, busca alguma informação que já confirma uma crença prévia ali que a pessoa tem e ela ignora evidências contrárias, sabe? Ela não tem a honestidade intelectual de acatar coisas que eventualmente vão contra o que ela pensa. E um terceiro viés que acontece também é o viés da inércia, assim, sabe? Então, uma resistência ali em revisar processos, estratégias existentes, sabe? Muito por conta do argumento, tipo, a gente sempre fez assim, porque a gente vai mudar, sabe? Então, para um time de alta performance, ele precisa tomar decisões e agir de fato com o que é coerente, com o que é melhor para a empresa, para a organização, sabe? E a honestidade intelectual é fundamental para isso. E aí o segundo fator que eu identifiquei bastante nessas experiências que eu tive é o de segurança psicológica, sabe? Então, um ambiente com segurança psicológica basicamente é aquele em que as pessoas se sentem confortáveis para expressar opiniões, fazer perguntas, compartilhar ideias, admitir erro, sem medo de serem julgadas, punidas, humilhadas, sabe? Eu já trabalhei em ambientes em que as pessoas tinham medo de sugerir algo pro chefe delas, enfim, para quem quer que seja, porque elas tinham medo de ser rechaçadas, sabe? De serem punidas por dar uma ideia ruim. Sendo que isso é muito ruim. Porque é muito chato você trabalhar assim, num ambiente assim, não é muito confortável, então eu acho que isso já cria um mal-estar que, não sei, não favorece muito a produtividade. Mas segundo que no processo de você desenvolver soluções, resolver problemas, criar produtos, vai vir um monte de ideia e a grande maioria das ideias não vão ser ideias muito boas, sabe assim? Mas faz parte do processo isso, assim. Então é natural que grande parte das ideias seja descartada mesmo. Só que para as ideias boas surgirem, várias ideias ruins têm que vir antes, sabe? Então se você não tem um ambiente que fornece essa segurança psicológica para as pessoas não se sentem à vontade de dar ideias, você não vai ter nem ideia boa, você não vai ter ideia ruim, mas você também dificilmente vai ter ideia boa, assim, sabe? Então é esse fluxo contínuo ali das pessoas se sentindo confortáveis e discutindo, falando o que elas realmente pensam, que faz com que um time ande pra frente, tome as melhores decisões, sabe? Tem até um artigo do Google, posso deixar aí o link abaixo, que ele comenta que os melhores times do Google, foi uma pesquisa interna lá que eles fizeram, foram os times que os funcionários ali reportavam ter um maior índice de segurança psicológica, sabe? Então, é bem legal esse artigo, se quiser ler, recomendo demais. E quando a gente junta esses 2 fatores em uma equipe, né, tanto a honestidade intelectual quanto a segurança psicológica,
a gente tem uma combinação que é muito poderosa, assim, sabe? Você cria um ambiente que as pessoas têm liberdade de falar o que pensam e ao mesmo tempo prevalece a melhor ideia, sabe? Então as pessoas sugerem muitas ideias porque elas se sentem confortáveis para isso e também tem a honestidade intelectual de debater o que é melhor. Então o time acaba decidindo com base no que é melhor para a empresa, assim. Então resulta num time que faz muitos testes, explora vários caminhos e no final escolhe o que faz mais sentido para a organização, sabe? E na minha experiência, os melhores times que eu trabalhei, inclusive é o que eu estou vivenciando hoje, tem esses dois fatores muito presentes, assim, sabe? As pessoas realmente não ligam se a ideia é minha, se é da pessoa A, da pessoa B, só ligam se é a melhor ideia possível e todo mundo fala o que pensa, sabe? Lógico que nem todas as decisões são colegiadas, muitas vezes uma pessoa tem mais voz que a outra, mas essa pessoa que tem mais voz, ela tem a honestidade intelectual de acatar o que é melhor, sabe? Não é o que ela pensa necessariamente. Às vezes é o que ela pensa, mas não necessariamente, sabe? Então eu sentia também que quando esses dois fatores estavam muito presentes, a motivação, pelo menos a minha, de trabalhar aumentava muito, assim, sabe? Era um ambiente muito mais agradável, muito mais legal, assim. E óbvio que tudo isso aqui que eu falei talvez sirva para os contextos que eu trabalhei, que foram de gestão e criação de produtos, em que tem um trabalho relativamente criativo ali, de testar soluções e tal, e também de consultoria estratégica, né? Que a gente quer resolver problemas um pouco mais abertos, que não tinha uma resposta tão clara, assim. Talvez se você levar isso para algumas outras áreas, tipo, sei lá, para trabalhos manuais, enfim, para algumas coisas que precisam ter mais ordem, eu acho que funcionaria ainda, tá? Porque ter ideias novas boas e honestidade intelectual é sempre bom, mas talvez não seja o principal fator, né? Então essa aqui é a minha experiência pessoal até aqui. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Aí embaixo também tem o link para minha newsletter que tem essa versão em vídeo e inscrito. E até semana que vem. Valeu!